O caso de hoje é um dos mais insanos que eu já trouxe aqui no canal e você já vai entender o porquê, mas antes eu quero aproveitar esse vídeo para dar as boas-vindas a todos os novos inscritos aqui do canal. Recentemente um dos meus vídeos viralizou e acabou chegando muita gente nova por aqui. E é sério, todos vocês são muito importantes para mim e eu sou muito grato a todos que passam aqui pelo canal e se inscrevem. Então muito obrigado a todos vocês. Inclusive, pessoal, o caso que viralizou e trouxe muita gente nova aqui para o canal tem algumas semelhanças com este aqui. E se você não assistiu ele ainda, eu vou deixar o link em um comentário fixado aqui embaixo para que você possa assistir depois. Vou deixar também a playlist de casos criminais para que vocês possam aproveitar o final de semana para maratonar e fazer aquele Brunoflix. Mas agora, gente, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Antes de começarmos o caso de hoje, eu quero dar um aviso para vocês. Este vídeo tem cunho documental e foi produzido através de informações que estão disponíveis na internet e foram compiladas em um vídeo. O intuito deste documentário não é chocar ninguém e muito menos desrespeitar as pessoas envolvidas no caso. Como vocês sabem, nesse canal os fatos são narrados com o maior respeito possível. Dito isso, Amanda Michelle Naylor McLaury nasceu no ano de 1988 no estado norte-americano de West Virginia. A Amanda, gente, era filha de um homem chamado Larry McLaury e tinha uma irmã mais velha chamada Anna Marie Chaudry. A Anna era apenas um ano mais velha que a Amanda e por isso as duas eram muito unidas, estavam sempre juntas no colégio e se davam muito bem. Eu não encontrei muitas informações sobre a infância da Amanda e nem mesmo informações importantes sobre a sua mãe, mas o fato é que ela e sua irmã foram criadas por seu pai Larry e quando estavam com cerca de 12 para 13 anos de idade, elas infelizmente acabaram sendo encaminhadas para a adoção após o seu pai ser acusado e preso por abusar de crianças e adolescentes. Uma informação importante para esse caso é que as irmãs acabaram sendo separadas nesse meio tempo, porque cada uma delas foi adotada por famílias diferentes, e a partir daí elas perderam totalmente o contato uma com a outra. O Larry, gente, o pai das meninas, ficou preso por pouco mais de 17 anos, então quando ele finalmente teve a sua liberdade decretada, suas duas filhas já eram adultas. O Larry pensava em compensar o tempo perdido com as garotinhas e o homem fez questão de se reaproximar delas. É necessário dizer que nenhuma das famílias adotivas foi a favor dessa reaproximação. Alguns diriam que se trata de um preconceito bobo, outros dizem que é uma preocupação real, por conta do histórico do pai, né? Mas enfim, a Anna, que é a filha mais velha, foi a primeira a retomar os laços com o seu pai. Já a Amanda, por outro lado, demorou um pouco mais. Ela inicialmente se mostrou bastante resistente, na verdade, mas conforme o tempo foi passando e os dois foram conversando mais, aos poucos a relação entre os dois foi se estreitando também. Existe um detalhe bastante interessante nessa história. É importante lembrar que quando se trata de crianças e adolescentes, as vítimas de abuso íntimo têm a sua identidade preservada. Então não se sabe exatamente quem foram as vítimas que o Larry fez. No entanto, sabe-se que as crianças eram parentes de primeiro grau do seu abusador. Então especula-se que o Larry tenha abusado das suas próprias filhas. Bom, no ano de 2017, quando estava com 29 anos de idade, a Amanda começou a namorar com um homem chamado John Thomas Maguire. A verdade é que ela estava perdidamente apaixonada por ele. Ela vivia dizendo que ele era um garanhão, sabe? O John tinha um jeitão rústico, aquele estilo bad boy, dominador e muito seguro de si. E a Amanda achava aquilo tudo muito charmoso e incrivelmente atraente. Então, com pouco tempo de namoro, os dois passaram a viver juntos. O casal revelou a parentes e amigos que futuramente o sonho do casal era de se casar à beira-mar. Eles queriam que o casamento acontecesse na praia. E os pais adotivos da Amanda, obviamente, acharam a ideia incrível e relataram mais tarde que o John era um bom homem e com certeza seria um ótimo marido. Como eu disse para vocês, a Amanda estava estreitando os laços com o seu pai biológico e também estava passando mais tempo com a sua irmã.
Então, sempre que podiam, a família se reunia e todos compartilhavam detalhes de suas vidas uns com os outros, como coisas relacionadas a trabalho, novos relacionamentos, amigo e toda aquela coisa, sabe? Nisso, gente, a Ana acabou conhecendo o John pessoalmente e, assim como a sua irmã, ela ficou imediatamente encantada com o jeito rústico, masculino e viril do homem. E foi em uma dessas reuniões em família que o Larry, o pai das meninas, apresentou a elas uma coisinha chamada metanfetamina. Ele disse para elas experimentarem o tal negócio porque era uma coisa boa e foi assim que a família toda acabou viciada em entorpecentes. Aliás, nem mesmo o John escapou dessa oferta tentadora e por fim as reuniões em família passaram a ser regadas a álcool e entorpecentes. Como vocês já podem imaginar, a família toda costumava ficar bem louca após o uso dos narcóticos e foi em uma destas reuniões malucas que o John não resistiu ou simplesmente não quis resistir, ao poder de sedução ali da sua cunhada e traiu sua namorada Amanda com sua cunhada Ana. E para piorar ainda mais essa situação, logo na primeira vez que os dois dormiram juntos, a Ana acabou engravidando do noivo de sua própria irmã. Bom, a Ana ficou desesperada quando descobriu que estava grávida e obviamente ela manteve segredo absoluto e não disse para sua irmã que o filho que ela estava esperando, ou seja, o sobrinho da Amanda, era filho do seu namorado. E sempre quando era perguntada sobre a paternidade, ela dizia que não sabia quem era o pai do bebê, mas que estava em paz com isso e que faria de tudo para dar uma vida minimamente razoável para o bebezinho. Bom, o tempo foi passando e sempre que tinham a oportunidade, o John e a Ana davam uns pegas escondidos ali de todo mundo, sabe? E a Amanda nem desconfiava que estava sendo traída pela sua irmã e pelo seu namorado. Nessa altura, gente, a Amanda e o John tinham se mudado e estavam morando no estado norte-americano de Indiana. Já o pai da Amanda e sua irmã Ana ainda moravam em West Virginia, ou seja, uma distância bastante considerável, e muito por conta disso, eles acabavam se reunindo somente em datas comemorativas. E em todos esses encontros, ninguém sabia disso, mas nós sabemos que o John se pegava ferozmente com a sua cunhada ali. Era uma coisa assim bem selvagem, tá, pessoal? Pelo que foi relatado ali, eram coisas absurdas que eles faziam. Bom, eu não sei se ele tinha conhecimento de que o filho da Ana era dele, mas se sabia, ele também guardava esse segredo a 7 chaves. Mas agora, gente, uma informação importante é que fora esse filho, que foi fruto de uma traição, o John também era pai de outras 5 crianças que eram criadas por sua mãe, a mãe dele, sabe? A avó das crianças e a sogra da Amanda, no caso. É aquele clássico tipo de homem que faz filhos para a avó criar, sabe? Bom, com certeza vocês conhecem ou já ouviram falar de algum homem assim aí na sua cidade ou até mesmo no seu estado, né? Bom, como eu disse para vocês agora há pouco, o pai da Amanda, o Larry, viciou a família inteira em metanfetamina. E isso afetou drasticamente o trabalho do John e da Amanda. E não demorou muito para os dois perderem seus empregos. Eu não sou especialista em leis trabalhistas norte-americanas, então eu não vou saber explicar para vocês o porquê, mas o fato é que a Amanda não teve direito ao saque do seu seguro-desemprego. Já o John, ele passou a receber do governo um auxílio no valor de $180 semanais. Só que naturalmente isso era muito pouco para os dois manterem as contas de casa e fora as contas normais da casa, existia ainda o vício com os entorpecentes. Com isso, a Amanda imaginou que seria uma boa ideia se o casal passasse um tempo na casa de seu pai em West Virginia, uma vez que eles economizariam um bom dinheiro com o aluguel mensal e contas de consumo, né? Claro que o John prontamente aceitou a ideia e no final de janeiro de 2019, o casal pegou o carro e dirigiu em direção a Sky Gust, uma cidade pertencente ao condado de McDowell, em West Virginia, onde o pai da Amanda, o Sr. Larry, vivia em um trailer modesto e bastante mal cuidado. Só que assim, era longe, viu? Eles teriam que dirigir por muitas horas até chegar na casa do pai da Amanda e no meio do caminho o carro deles quebrou e a Amanda precisou ligar para o seu pai e pedir para que ele buscasse o casal,
pois não teria como seguir viagem com o seu próprio carro. O Larry aceitou prontamente ajudar a sua filha e o seu genro, e então ele chamou a Anna para ir junto dele buscar o casal Amanda e John. No final deu tudo certo com a viagem, eles buscaram os dois, e quando chegaram no trailer do Larry, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar fabricar a tal da metanfetamina de forma caseira. Só que não deu certo, porque o produto não cristalizou. Mesmo assim, eles não quiseram descartar a mistura e armazenaram o produto em garrafas de vidro. Eu nem preciso falar para vocês que os quatro passavam os dias bebendo e fazendo uso de substâncias ilícitas, né? Porque sim, essa se tornou a rotina daquela família e todos estavam alterados o tempo todo. E foi neste contexto que a Amanda e o Larry começaram a ter relações íntimas, o que é muito bizarro, porque eles eram pai e filha, e isso é bastante nojento, né? É lógico que eles guardavam esse segredo da Anna e do John, né? Se bem que eu não sei se a Anna e o John se importariam em descobrir uma bizarrice dessas. Afinal de contas, os dois também davam uns pegas, né? Lembra que eu contei pra vocês que a Anna já tinha até tido um filho do seu cunhado? Eu tô falando pra vocês que esse caso é um dos mais loucos que eu já contei aqui no canal, mas calma aí que ainda vai piorar, viu? Agora, finalmente, nós chegamos no dia 7 de fevereiro de 2019, uma quinta-feira marcada pelo início da Semana dos Namorados nos Estados Unidos. O Larry, pai das meninas, decidiu que faria um jantar para comemorar a data com as suas filhas e o seu genro. Então ele preparou batatas assadas e bifes acompanhados de vinho tinto. Durante o jantar, o John aproveitou um momento romântico e pediu a Amanda em casamento. O Larry ficou transtornado com a declaração que seu genro havia acabado de fazer à sua filha e era impossível disfarçar a sua cara de desaprovação. Após o jantar, obviamente, eles voltaram a consumir drogas e enquanto estavam conversando na sala de estar, o Larry sugeriu que eles jogassem um jogo, chamado Jogo da Confiança. Esse tal jogo consistia no John ser amarrado a uma cadeira e de verdade eu não entendi muito bem a finalidade deste jogo. Mas o fato é que o John aceitou participar desta estranha brincadeira e então o Larry amarrou suas pernas na cadeira. E após fazer isso ele começou a rir de uma forma assustadora. O John então se abaixou para desamarrar ali as suas pernas e foi neste momento que a sua namorada Amanda quebrou uma garrafa de vinho na sua cabeça. O rapaz perdeu ali a consciência por alguns minutos e quando retornou ele percebeu que estava todo amarrado e imóvel na cadeira. A partir deste momento, teve início um incansável interrogatório que durou 3 dias. O Larry acusou o rapaz de ser um agente infiltrado em sua casa, e toda vez que o John negava a acusação, ele era estapeado em seu rosto. Tanto a Amanda quanto a Anna e o Larry agrediram muito o John, e eles chegaram até a injetar no rapaz todo aquele produto que eles tentaram transformar em metanfetamina e tinha dado errado, sabe? Eles chegaram até a dizer que esse produto era como se fosse um soro da verdade. Ao todo, eles injetaram quase 2 litros daquele produto no rapaz, e chegou a um ponto crítico, onde o John ficou muito agitado e conseguiu quebrar a cadeira onde estava amarrado. Foi neste momento que ele entrou em uma luta corporal com os 3, e a Anna, irmã da Amanda, foi a responsável por tirar a vida do rapaz. E ela fez isso sufocando-o até a morte com um saco plástico. Depois de tirarem a vida do homem, eles o enterraram em uma cova rasa nos fundos do trailer. Em seguida, a Amanda e o Larry tomaram um banho reconfortante e fizeram amor a noite toda. 6 dias depois do assassinato, eles entraram em uma nova paranoia e estavam certos de que o John não tinha morrido. Então os 3 desenterraram o corpo do homem, desmembraram os seus restos mortais e enterraram cada pedaço em um lugar, para assim evitar que ele ressuscitasse. Olha o absurdo, né? 1 mês depois de todo esse horror, a família toda se mudou para a Virgínia, e foi lá que a Amanda se casou oficialmente com o seu pai Larry. Obviamente que esse casamento era ilegal, mas foi possível porque a Amanda utilizou todos os seus dados adotivos. Então legalmente, ela não era filha do Larry, mas biologicamente sim. Alguns meses depois do casamento dos dois, mais precisamente em setembro de 2019, o casal Larry e Amanda se mudaram novamente, só que desta vez
para o Kentucky, e foi lá que o Larry foi preso por violar uma das regras de sua condicional. Lembra que ele já havia sido preso por 17 anos por abusar sexualmente de menores de idade? Então, como regra da sua liberdade condicional, ele teria obrigatoriamente que avisar as autoridades caso ele se mudasse de cidade ou estado e fazer o seu registro na lista de predadores sexuais do estado em questão. E ele não fez isso, por isso ele acabou sendo preso. Durante o seu interrogatório, o Larry acabou confessando que tinha tirado a vida do seu genro e deu detalhes da localização do corpo que estava espalhado pelo terreno de seu antigo trailer em West Virginia. Detalhe que ninguém perguntou nada para ele, tá? Ele que saiu falando mesmo. Ainda durante o seu depoimento, o Larry disse que a mandante do crime era sua filha Amanda e que ela tinha feito isso para ficar com as últimas parcelas do seguro-desemprego do seu companheiro. Ele ainda disse que quem terminou com o serviço e realmente tirou a vida do John foi a sua filha Anna e que ele não sabia o porquê ela tinha feito isso. Obviamente, as duas foram interrogadas e a versão delas sobre os fatos era um pouco diferente. A Amanda disse que seu pai havia tirado a vida do John porque ele era obcecado por ela e tinha muitos ciúmes de seu genro. Já a Anna disse que a Amanda foi a mandante do crime porque descobriu que ela estava tendo um caso com o seu namorado. Enfim, como podemos ver, todos ali tinham um motivo para querer o John morto, né? Então, no dia 24 de setembro de 2019, as autoridades foram até o local indicado pelo Larry e de fato encontraram os restos mortais da vítima. E como já sabemos, cada pedaço estava em um lugar. Então eles tiveram basicamente que montar um quebra-cabeças para poder analisar o corpo do homem. O médico legista que fez os exames pós-mortem disse que o rapaz tinha pregos e estacas de madeira enfiados em várias partes de seu corpo e que, devido ao estado avançado de decomposição, era impossível determinar a causa da morte. Sendo assim, eles aceitaram como verídico o depoimento dos acusados, que atestaram que a causa da morte do rapaz foi por sufocamento através de um saco de lixo. A mãe do John, que tinha guarda de seus netos, filhos do homem, ficou horrorizada com os detalhes e com o requinte de crueldade que seu filho havia perdido a sua vida. Durante uma entrevista, ela disse que seu maior desejo era que as pessoas que fizeram aquilo com o seu filho passassem o resto de suas vidas na cadeia. Como os três se declararam culpados de todas as acusações, não houve um julgamento, mas sim uma audiência de sentença. Durante o seu momento de fala, a Anna confessou que o seu filho era filho do John, informação que sua irmã Amanda ainda não sabia. Ela também pediu perdão para a mãe do John e disse que estava fora de si no momento em que tirou a vida do pai de seu filho. Ela disse também que estava sob o efeito de entorpecentes e foi influenciada por sua irmã e seu pai, que queriam matar o John para poderem se casar. A Anna terminou pedindo para que a mãe do John lutasse pela guarda de seu filho. Afinal, ele era neto dela. Já a Amanda disse estar surpresa em descobrir que sua irmã estava tendo um caso com seu namorado e disse que não percebeu nada porque estava sempre sob o efeito de entorpecentes. Ela também pediu perdão para a mãe do John e disse que fez o que fez porque estava sob a má influência de seu pai, que era obcecado por ela. O Larry, por sua vez, não quis participar da audiência de sentença e, ao invés disso, escreveu um bilhete dizendo que ele era culpado e que o tribunal não deveria desperdiçar o dinheiro dos contribuintes com uma audiência para sentenciá-lo, porque nem isso ele merecia. No final das contas, Amanda Michelle Naylor McLaury foi condenada à prisão perpétua com um mínimo de 40 anos para pedido de liberdade condicional. Larry McLaury foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. E Anna Marie Chaudry foi condenada à prisão perpétua também com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. A mãe do John disse que não reconhecia o filho da Anna como sendo seu neto e se recusou a fazer um teste de DNA. Sendo assim, essa informação não pôde ser comprovada e, além deste filho que a Anna tinha dito ser filho do John, ela também tinha mais duas crianças que ficaram aos cuidados dos pais adotivos da Anna,
que assumiram a guarda dos seus netos. Já os pais adotivos da Amanda disseram que sempre tentaram afastar a jovem de seu pai biológico, pois eles percebiam que ele despertava o pior da mulher. No final das contas, a impressão que fica é que as duas foram realmente manipuladas ali, né, pelo seu pai biológico, mas eu não isento nenhuma das duas da responsabilidade de ter tirado a vida de uma pessoa, né? Você pode sim ser influenciado, você pode sim sofrer algum tipo de abuso, mas você não tem o direito de tirar a vida de ninguém por conta disso. Pelo menos eu penso assim. E pra mim, esse é um dos casos mais loucos que eu já trouxe aqui no canal, e eu quero saber a sua opinião, então deixa aqui pra mim embaixo nos comentários o que você achou de tudo isso. E se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo.